Vamos começar a tratar agora do primeiro sistema de coordenadas curvilíneas que vamos considerar. São as coordenadas cilíndricas, que, seguindo a convenção dos livros, denotaremos por Rho, Φ e Z, sendo que esta coordenada Z é uma coordenada comum ao sistema de coordenadas retangulares. Veremos que a representação gráfica e as demais propriedades, como elemento de volume e versores, não são tão fáceis de visualizar como no caso de coordenadas retangulares. Porém, matematicamente, dependendo da simetria que o problema que estamos tratando tiver, estas coordenadas facilitam muito os cálculos e é por isso que são estudadas. Vamos representar os nossos três eixos retangulares que sempre usamos como referência, que nós já estamos familiarizados, são os eixos x, y e z, e vou representar um dado vetor que eu chamarei de R. Nós temos as projeções ao longo dos três eixos, que são as coordenadas desse vetor, coordenadas y, x e z. Porém, no sistema de coordenadas cilíndricas, eu vou lidar com a projeção do vetor R no plano xy, ou seja, seria este segmento aqui, e esse comprimento eu chamarei de ρ, então a nossa primeira coordenada. Eu lidarei também com o ângulo que esta projeção faz com o eixo x, que eu chamarei de φ, segunda coordenada, e a coordenada z, que é a projeção do vetor no eixo z, que é comum ao sistema de coordenadas retangulares, como eu disse no início. Para facilitar a visualização de vocês, eu vou desenhar apenas este plano x e y, aqui ao lado. Então aqui nós temos o eixo x, o eixo y, o eixo z é perpendicular a ambos, está saindo do plano da folha. Eu estou visualizando por cima, perpendicularmente. Então aqui nós temos a nossa projeção de R no plano XY, que é o nosso ρ, o ângulo que esse ρ faz com o eixo x eu chamei de φ, e tenho as coordenadas retangulares, extremidade do ρ, que são y e x. Com isso, nós podemos obter a equivalência das coordenadas em um sistema para o outro. Nós temos que x corresponde à projeção de ρ, ou seja, ρ cosseno de φ. Y corresponde à projeção de ρ no eixo y, ou seja, ρ seno de φ. E a coordenada z é comum em ambos os sistemas. Aqui eu digo como que você passa do sistema de coordenadas cilíndricas para o sistema de coordenadas retangulares se você possui as coordenadas ρ, φ e z. Podemos fazer o contrário, passar do sistema de coordenadas retangulares para o sistema de coordenadas cilíndricas conhecendo x, y e z. Neste caso, ρ é dado por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Basta você considerar este triângulo retângulo com catetos x e y e hipotenusa ρ. O φ pode ser escrito como sendo o arco tangente de y sobre x, e o z é comum a ambas as representações. Vamos agora definir os versores referentes às três direções ortogonais. Nós estamos lidando com as direções ρ, φ e z. Nós temos aqui nossos versores retangulares, x, y e z. Para cada coordenada ρ, φ e z, eu vou definir um novo versor. Por um exemplo, para a coordenada ρ, se eu quiser variar ρ de um incremento infinitesimal, eu vou seguir na direção de ρ, me afastando do centro. Então, este versor que possui a mesma direção de ρ, eu vou chamar de versor ρ. Da mesma forma, a rotação φ
eu vou associar um versor que representa uma rotação infinitesimal de φ perpendicular a ρ, e eu chamarei de versor φ. Note que ambos são perpendiculares. Ambos estão no plano xy. E há uma variação infinitesimal em z, eu associarei um outro versor, z, que é perpendicular aos versores ρ e φ. Mais uma vez, representando aqui do lado, para vocês enxergarem melhor, os versores ρ, φ e z, se eu considero o plano xy, então eu terei na direção de ρ um pequeno incremento infinitesimal, será nesta direção. Eu vou associar a uma rotação infinitesimal de φ o nosso versor φ. Ambos estão no plano xy e são ortogonais. E saindo do plano xy, perpendicular a ele, eu tenho o versor z. É conveniente dizer que rotações não são vetores. Se eu tenho rotações finitas de φ, θ ou qualquer outro ângulo, essas rotações não vão obedecer uma álgebra vetorial. Isso é verificado matematicamente. Porém, eu posso definir rotações infinitesimais, rotações de um dado ângulo infinitesimal de φ, que seria equivalente a essa direção φ. No caso, as rotações infinitesimais, sim, são vetores. Eu posso tratá-las seguindo uma álgebra vetorial. Nós temos que ρ é perpendicular a φ, que é perpendicular a z. Vamos agora obter os versores ρ, φ e z em termos dos versores x, y e z. Bom, o versor z é comum em ambas as representações, então nós não precisaremos nos preocupar com ele. Por outro lado, os versores ρ e φ são coplanares a x e y. Nós não devemos ter componentes em z nem para o versor ρ, nem para o versor φ. ρ e φ serão escritos apenas em termos dos versores x e y. Assim, nós vamos apenas analisar o plano xy, que contém os nossos 4 versores de interesse. Vou representar aqui nosso versor φ, esse versor aqui, que é perpendicular a ρ. E eu vou representar aqui, coplanar a esses versores, o nosso versor x e perpendicular a ele, o versor y. Lembrando, x, ρ, y e φ são coplanares. φ e ρ são perpendiculares entre si. X e y também são perpendiculares entre si. Logo, se ρ fizer um dado ângulo φ com o eixo x, lembre-se, aqui é um ângulo, não é o versor φ, é o ângulo φ. Neste caso, φ também fará um ângulo φ com y. Quando falamos em obter componentes de um versor em termos de outros dois versores, nós estamos falando de projeções. Nós vamos simplesmente calcular produtos escalares. Nós temos que produto escalar de x com ρ será dado pela norma de x, que é 1, vezes a norma de ρ, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre x e ρ, que é φ. Ou seja, teremos aqui o cosseno de φ. Produto escalar de y com ρ é a norma de y vezes a norma de ρ, ambas são 1, resultado é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que neste caso é o cosseno de π sobre 2 menos o φ. E vocês podem fazer a expansão deste cosseno, que fornecerá o seno de φ. Da mesma forma, nós vamos agora considerar x, produto escalar, com φ. Daqui até aqui eu tenho π sobre 2 mais o φ, então é o cosseno de π sobre 2 mais φ, que fazendo a expansão desse cosseno, nos fornecerá menos seno de φ. E terei de determinar agora y, produto escalar com φ, só que o ângulo entre y e φ é simplesmente φ. Então teremos o cosseno de φ.
Agora nós podemos escrever um versor em termos do outro. Vamos começar com x. Eu sei que ele terá uma componente na direção ρ e uma componente na direção φ. Eu obtenho essas componentes em termos dos produtos escalares. Aqui, por exemplo, seria x escalar ρ e aqui x escalar φ. X escalar ρ é o cosseno de φ. X escalar φ é o menos seno de φ. E o y, da mesma forma. Eu quero obter suas componentes na direção de ρ e na direção de φ. Então, aqui eu preciso considerar o produto escalar de y com ρ e aqui o produto escalar de y com φ. Y, produto escalar com ρ, é o seno de φ. E o produto escalar de y com φ é o cosseno de φ. Dessa forma, nós escrevemos os versores x e y em termos dos versores ρ e φ. Cosseno de φ menos seno de φ, seno de φ, cosseno de φ. Vamos fazer o contrário. Escrever agora φ e ρ em termos de x e y. O raciocínio é o mesmo. Vou utilizar os produtos escalares e lembre-se, por que eu utilizo os produtos escalares e não considero as normas, apenas os ângulos? Estamos sempre lidando com versores e x é ortogonal a y e φ é ortogonal a ρ. Assim, eu quero obter o ρ em termos de alguma coisa que multiplica x e alguma coisa que multiplica y. O que multiplica o x versor é o produto escalar de ρ com x. O que multiplica o y versor é o produto escalar de ρ com y. O produto escalar é comutativo, então x escalar ρ é igual a ρ escalar x. Então aqui nós teremos o cosseno de φ. E neste lado nós teremos o seno de φ. Por último, seguindo o mesmo raciocínio, nós teremos que o φ na direção x será dado por menos seno de φ e na direção y é dado por cosseno de φ. E em nenhum momento eu me preocupei aqui com o versor z, porque o versor z em coordenadas cilíndricas é o mesmo que o versor z em coordenadas retangulares. Vamos agora analisar os elementos de volume. Lembrem-se, quando eu tratei de elementos de volume na representação retangular, eu fiz, a partir de um dado ponto da extremidade do vetor, pequenos incrementos nas direções x, y e z, formei um paralelepípedo e então calculei o volume deste paralelepípedo. O raciocínio agora será exatamente o mesmo. O meu incremento na direção z será o mesmo, porém agora estou lidando com outras orientações no plano x e y. Eu estou lidando com deslocamentos na direção ρ e deslocamentos infinitesimais na direção φ. Então vamos mais uma vez analisar apenas o plano x e y, tal como fiz aqui. Vamos dividir em duas partes. Em primeiro lugar, eu vou considerar apenas o deslocamento na direção φ. Ou seja, se eu tenho aqui x e y, eu tenho a minha projeção do vetor r no plano xy, que mede ρ e faz um ângulo φ com o eixo x. Eu vou manter o ρ constante e fazer uma pequena rotação infinitesimal em torno do eixo z. Então aqui eu tenho o nosso deslocamento infinitesimal associado a um dado ângulo de φ. O valor deste comprimento, deste arco, será simplesmente ρ de φ. Vamos agora tratar de um deslocamento em ρ. Nós já fizemos o deslocamento em φ, nós então temos o nosso comprimento que mede ρ de φ referente ao deslocamento na direção φ, e agora eu vou aumentar em dρ. Então, se aqui eu tinha ρ, aqui eu terei o ponto
Rho mais dρ. Por sua vez, este arco agora valerá Rho mais dρ dφ. Eu quero obter o volume de uma figura que possui este formato para a base, este retângulo distorcido, digamos assim, e uma altura z, perpendicular a este plano. Esta é a nossa base. Daqui até aqui eu tenho um comprimento dρ, porque eu fui de ρ até Rho mais dρ. Este lado é dado pelo arco Rho dφ e este outro arco é dado por Rho mais dρ dφ. Eu vou aproximar esta figura distorcida por um retângulo que possui comprimento dρ e altura Rho dφ. Assim, eu tenho um elemento de área infinitesimal no plano ρφ, como sendo esta área aqui, deste retângulo, que é simplesmente base dρ que multiplica a altura, Rho dφ. Ou seja, nosso elemento de área no plano ρφ será Rho dρ dφ. Só rearranjei os termos de forma mais cômoda. Por que eu considerei este lado como sendo Rho dφ, que é o menor, e não como sendo Rho mais dρ dφ? Bom, vamos então supor que eu estivesse calculando esta área como sendo referente a um retângulo de base dρ e altura Rho mais dρ dφ. A nossa área seria então base vezes altura Rho mais dρ dφ. Eu vou distribuir este produto. Nós estamos lidando com incrementos infinitesimais. Se eu faço um produto de coisas muito pequenas, muito menores do que 1, eu vou obter algo menor ainda. Eu tenho aqui um produto de 3 diferenciais, dρ, dρ e dφ. E aqui eu tenho um produto de 2, Rho, dρ, dφ. Assim, este termo é muito pequeno se comparado a este, sobrando então Rho, dρ, dφ, que nós consideramos anteriormente. Nós obtivemos aqui então um elemento de área no plano xy ou plano ρφ. Vamos integrar este dA considerando que o meu Rho varia de 0 até um dado raio, uma distância até o eixo z, e o meu φ varia de 0 até 2π. Ou seja, estou dando uma volta completa em torno de z. Que figura eu espero obter nesse caso? Um círculo de raio r. A área do círculo é πr². Será que nós obtemos isso? Então, nosso A vai ser igual a integral de 0 até r de Rho dρ, integral de 0 a 2π em dφ. A integral em φ é trivial, posso colocar já o 2π, sobra a integral de Rho dρ de 0 até r, integral de Rho dρ é Rho² sobre 2, pegando de 0 até r. Note que este 2 no numerador corta com esse 2 no denominador, ficamos com πr². Logo, eu tenho um elemento de área no plano ρφ, e se eu integrar esse elemento de área de 0 a r, de 0 a 2π, eu obtenho a área da circunferência como nós esperávamos. E qual será, então, o elemento de volume diferencial? Eu tenho aqui o paralelepípedo, no caso, que nós aproximamos, com um comprimento dρ e profundidade Rho dφ, ou seja, eu variei na direção Rho e na direção φ, falta fazermos a variação na outra direção que restou, que é a direção z. Ou seja, eu estou aqui formando um paralelepípedo, mais uma vez, tome como representação concreta um dado. Esse elemento de volume será dado por área da base, ou seja, Rho dρ dφ, vezes a altura dz. Se eu integrar de 0 até r em Rho, de 0 a 2π em φ e de uma dada altura L em z, eu deveria obter o volume de um cilindro, ou seja, a área da base vezes a altura, que é o que ocorre de fato. Eu posso pegar
a integral de 0 até r em ρ dρ, integral de 0 a 2π de dφ, integral de 0 até L em dz, é isso que eu estou fazendo, que eu tenho o nosso raio R. Esta integração, eu já posso repetir o resultado aqui, πr ao quadrado, e a integral de dz de 0 a L é simplesmente L. Obtenho, então, o volume de um cilindro, como nós esperávamos. Aqui, eu obtive um elemento de área no plano XY ou ρφ. Mas eu posso obter um elemento de área lateral também, quando nós consideramos o eixo Z, mantendo a distância ρ fixa e variando as demais direções. Se o meu ρ é fixo, eu considerarei apenas neste elemento de área lateral as variações em Z e esse comprimento aqui que vale ρ dφ. Neste caso, nós teremos então ρ dφ dz como elemento lateral de área. E se integrarmos de 0 a 2π e de 0 a L, nós vamos obter a área lateral do nosso cilindro. Assim, há problemas em que teremos de utilizar como elemento de área aquele elemento no plano XY, ρ dρ dφ. Em outros, nós vamos utilizar em problemas laterais o elemento de área ρ dφ dz. E assim acabamos a análise do primeiro sistema de coordenadas curvilíneas que nós necessitaremos no nosso curso de física, que são as coordenadas cilíndricas.